Salve, salve, família Seente! Olá! Espero que todos vocês estejam muito bem. Mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Mas antes de começar, eu quero pedir para vocês, dê o joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Você que está chegando agora, o nosso canal é um canal que trata sobre assuntos da espiritualidade, com um viés por espiritismo e umbanda, mas nós abrangemos de uma maneira mais ampla a espiritualidade como uma realidade de todos nós, não só da religião, de alguma religião específica. Hoje, o nosso vídeo vai ser sobre o suicídio. Esse tema tão difícil da gente tratar, mas é muito importante a gente falar sobre isso. Agora, em setembro, tem uma campanha do Centro de Valorização da Vida, CVV, Conselho Federal de Medicina, CFM, e Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. O objetivo principal de Setembro Amarelo é quebrar o tabu e reduzir o estigma em torno do suicídio, incentivando as pessoas a buscarem e oferecerem ajuda. O dia 10 de setembro é marcado como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, mas as ações de conscientização ocorrem durante todo o ano. E a campanha deste ano tem como slogan: se precisar, peça ajuda. Então, eu vou convidar você, Vânia, para dar um olá a todos nós. Olá, boa noite, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui, espero que vocês nos tolerem, que nós possamos ficar juntos ainda por muito tempo. E nós não podíamos deixar de falar sobre um tema tão sério e tão agravante nos dias de hoje, porque é muito difícil qualquer um de nós não saber que alguém perto de nós se suicidou. Está muito comum isso, até entre as crianças. A preocupação da ONU é uma preocupação mundial, e a preocupação da CVV, principalmente, que deve receber milhares de telefonemas falando sobre que vai acabar com sua vida, e o trabalho deles para tirar isso da cabeça dessas pessoas desesperadas deve ser muito grande. E nós gostaríamos de dar uma contribuição com o conhecimento que já temos da doutrina espírita, principalmente, porque desde Kardec se fala muito nesse assunto. Já no Livro dos Espíritos, Kardec perguntava aos espíritos sobre o suicídio, sobre os vários tipos de suicídio. Cada um tem um motivo, e os espíritos responderam. Sobre o temor da morte, começa na página 491, desgosto da vida, suicídio. Para quem quiser ler mais sobre isso, é muito interessante. E aqui vai muitas perguntas feitas a Kardec, e o Espírito de Verdade respondeu. Tem um capítulo inteiro sobre suicídio. Então, vale a pena você ler, porque pode ser que perto de nós tenha alguém que queira, ou já comece a entender que está enfastiado da vida, que está desesperado pelos seus problemas, está desgostoso, pensando em terminar com sua vida. Então, é muito importante que nós nos informemos, para que a gente possa também auxiliar àqueles que nos rodeiam. Afinal, Jesus disse a todos nós, no Evangelho, amai ao próximo como a si mesmo, e só faça aos outros aquilo que quereis que os outros vos façam. E quem é o nosso próximo? É aquele que nos pede, é aquele que fala, é aquele que está ao nosso lado, é aquele que passa perto de nós no dia a dia,
é um familiar, é alguém. Todos nós somos irmãos. E nós todos temos que nos unir. E numa época em que todos nós agora estamos conscientes de quem somos, e na vida que temos, e a oportunidade que temos para viver, não podemos deixar passar em branco qualquer menção que alguns possam fazer e que nós percebamos que haja qualquer intento em se desesperar e em tirar sua própria vida. Então, a minha abertura foi essa e quero que o William dê o seu boa noite e faça aí algum complemento. William. Feliz hoje, família Sente. Muito obrigado por estarem conosco mais uma vez nesse nosso canal, que é de vocês, na verdade, e queremos cada vez mais a interação de vocês. Façam os seus comentários aqui embaixo para que nós possamos ter uma fluência maior, uma interatividade maior com vocês. Bom, minhas colegas e amadas parceiras disseram tudo, eu acho que não tem muito mais o que acrescentar em relação à importância do Setembro Amarelo e à importância da prevenção da vida. Mas eu gostaria de fazer um depoimento meu, pessoal, de quem já pensou em tirar sua própria vida mais de uma vez. Este sou eu, que hoje tenho o prazer aqui com as minhas parceiras de tocar essa atividade que nós temos aqui em Peruíbe, começamos em São Bernardo, mas aproximadamente 6 anos atrás eu só sabia pedir para morrer. E por quê? Porque eu não via mais sentido na minha vida, eu achava que eu já tinha feito tudo o que eu tinha que fazer, e todas as coisas que eu estava fazendo não me levavam a absolutamente nada. E o fato incontestável é que eu estava muito errado. E hoje, todos os dias, eu rezo e oro bastante a Deus para que Ele tenha sido surdo durante aquele quase um ano inteiro que eu vivi dessa forma. Quando eu reencontrei a pessoa que está nesse vídeo, que faz parte da minha vida desde então, me deu uma nova forma de viver, um novo foco para tentar chegar a algum lugar. E graças a Deus eu cheguei. Então, para quem já pensou nisso e não foi só uma vez, eu pensei durante muito tempo, eu posso afirmar para quem está nos assistindo, e está difícil aqui, eu estou bastante emocionado por lembrar disso, quer dizer para todo mundo, sempre tem uma saída. Nunca se deve desistir da vida. A vida sempre em primeiro lugar. Porque é uma coisa que a gente aprende com a espiritualidade, eu aprendi na carne. Eu digo na carne porque foi a alma, mas foi... Sempre dá para ter outro jeito. E hoje, apesar de tudo que eu tive de oportunidade, eu nunca mais pensei nisso, mas os problemas às vezes vêm, eles sobram na nossa vida, né? Eles nos pressionam de tal forma que às vezes a gente não vê saída. E a gente aprende com o nosso mentor espiritual aqui, o que me acompanha e que é o diretor espiritual da casa. Calma, calma. Não é amanhã outro dia, daqui 1 minuto será outro momento. E é importante você ter isso em mente. As coisas mudam de 1 minuto para o outro. E os espíritos têm nos dito que as pressões vão aumentar, mas de 1 minuto para o outro as coisas também podem mudar. Então é muito importante que todos tenham isso em suas consciências. O tema é pesado, eu me emocionei de lembrar dessa minha passagem, que eu acho que é relevante. Uma das coisas que a gente discute muito é que outras religiões, né, têm os seus testemunhos, né? Tem até aquela brincadeira que veio naquela música do Asa de Águia, que já fizemos, eu era um bêbado, vivia drogado, hoje eu estou curado porque encontrei Jesus. E no Espiritismo e na Umbanda, a gente não tem muito hábito de dar testemunho, eu estou dando o meu aqui. Ao vivo, para que todos possam ver, ao vivo nesse momento, depois todos vão assistir. E eu gostaria de pedir, até para a gente dar um pouquinho mais de leveza nessa conversa, porque ela é pesada, independente de qualquer coisa, falar de suicídio é uma coisa difícil. Eu quero pedir para a Andréa fazer o seu complemento. E depois gostaria de pedir, Andréa, para que a Vânia leia aquele caso que ela já falou para a gente. Eu não me lembro o livro, mas ela vai dizer para a gente dar um pouco mais de leveza para o assunto e fazer com que a coisa fique um pouco mais tranquila. Por favor, motivo da minha vida. Pode falar. Pois é, gente. Mesmo que não se tenha pensado em suicídio, muitas vezes todos nós nos desesperamos na vida. Todos nós somos provados de tal maneira
que a gente acha que Deus esqueceu da gente, que a gente não tem importância para a criação divina. E a gente tem como objetivo aqui, nesses vídeos, falar para todos e principalmente mostrar para todos que sempre há uma saída e de que ninguém é esquecido. Porque, infelizmente, a gente fala muito que acredita em Jesus, mas ainda é da boca para fora. Porque nos ensinamentos de Jesus, ele sempre falou para todos nós que todos nós somos amados pela criação, por Deus e por Ele, e que Ele sempre estará conosco até o final dos tempos. Como o final dos tempos não chegou, e creio não chegar, Ele está conosco. Só que a gente fala que acredita da boca para fora. No íntimo, a gente se sente despedaçado, a gente se sente vítima das situações, impotente diante das situações, mesmo que se não pense em suicídio, porque, de certa forma, é um suicídio a gente não ter a noção, a ciência do quanto nós somos importantes e relevantes para Deus. É um suicídio quando a gente acorda de manhã e fala, que pena, mais um dia. É uma forma de suicídio, porque nós estamos, de certa forma, deixando a nossa vida de lado. Como nos ensina Antônio, né, o mentor do William, o nosso dirigente direto aqui da casa, todo segundo é uma nova oportunidade. E a gente sempre tem a oportunidade de fazer diferente. Então, os nossos vídeos vêm trazer para todos nós uma nova maneira de pensar e de ver a vida para fazermos diferente, para passarmos a entendermos melhor o significado das nossas vidas. Andréa, não fazendo um comentário, mas mesmo assim falando alguma coisa, você vê, mesmo que nós tenhamos religião, mesmo que nós tenhamos conhecimento, mesmo que nós tenhamos tudo isso, que nós temos que ter sempre, sempre, e eu falo para mim mesma, porque a minha vida ainda não acabou, e com certeza haverão muitos desafios ainda. O que nós não podemos perder é a fé, é a certeza, certeza absoluta de que, primeiro, não morremos, a vida continua. E se nós estamos com algum problema, com alguma coisa que nos incomoda, se desencarnarmos agora, levaremos junto. Não acabará, aumentará, porque aí nós vamos ter mais ainda, nós vamos ter mais ainda um problema maior, que seria tirar a vida que não nos pertence, pertence a Deus. Na verdade, é uma pergunta que eu mesmo me fiz depois, já que eu dei esse testemunho, né? Eu mesmo me fiz, poxa, com tanto conhecimento, né, 40, já naquela época, 35 anos de espiritismo, 25 anos de Umbanda, por que eu fiz aquilo comigo mesmo? E a única resposta que me vinha na cabeça era lembranças, que hoje eu sei que é Antônio, né, porque ele passou a se apresentar para mim 5 anos atrás, com esse nome, dessa forma, que ele dizia, espera um pouquinho mais, quem sabe daqui a pouco alguma coisa acontece. Eu não acreditava que pudesse acontecer. Eu não via saída para essas coisas, e eu quero dizer isso para quem está nos assistindo, espera um pouquinho mais. Não faz isso, não. Espera um pouquinho mais, porque esse pouquinho mais vai te dar uma surpresa, eu tenho certeza, do mesmo jeito que deu para mim. E, como eu tinha comentado, vamos fazer isso um pouquinho mais leve, porque o assunto por si só já é pesado, e essa sua leitura agora vai ser muito importante para poder dar essa leveza que a gente precisa, porque, apesar de tudo, né, apesar da gente estar tratando de um tema denso, é importante saber e lembrar que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, para comemorar a vida, como o próprio Antônio nos ensina, ria, né? Ria,
E aqui embaixo nós vamos deixar na descrição, um vídeo falando sobre uma música do Aerosmith chamada Dream On, que é Continue Sonhando, que é para todo mundo ver. Nós vamos colocar com tradução para que vocês possam ler o que ela fala e de que forma ela toca o nosso coração. Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês do livro Astronautas do Além, a psicografia do Chico, e conjunto com comentários do professor Herculano Pires, Espíritos Diversos. O Chico disse que, quando teve a reunião lá em Uberaba, um amigo aí recebeu uma carta pedindo a opinião sobre suicídio. E aí o Chico fez o comentário sobre o Livro dos Espíritos, a questão 943, que é aquela que eu disse a vocês, e Herculano Pires, com o seu bom humor, trouxe para nós umas trovas, que são muito engraçadas, porque o Cornélio Pires era muito, muito, muito engraçado e uma criatura muito feliz. Então, vamos lá, suicídio. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado no enfisema. Matou-se com tiro certo a menina Dilermanda. Voltou em corpo doente. Não fala, não vê e nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesária da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia. De volta, trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele. Noutro corpo, sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. Então, está aí o nosso querido Cornélio Pires, através da mediunidade do Chico, né? Trazendo para nós essas trovinhas. Ou seja, veja, eu li no Livro dos Espíritos, William e Andréa, eu peguei essa pergunta 943 e dei uma olhada em todo eles, né? E ele falou uma coisa de início, Kardec, quando perguntou aos espíritos sobre o suicídio, o espírito da verdade foi que respondeu. Falou numa coisa que eu não havia pensado. A gente, desde criança, a maioria de nós, tem ideia do céu e do inferno, de ir para cima ou ir para baixo, e com os conceitos de certo, de errado, de eu posso, eu não posso. E assim, de uma maneira que fazia com que todos nós tínhamos medo. E muitas pessoas chegam à sua fase de adulta desacreditando nisso, porque a própria vida mostra que céu, inferno, é meio complicado de se entender do jeito que foi nos ensinado quando éramos crianças. E muitos adultos se tornam até materialistas, porque não querem acreditar nessas coisas, Adão e Eva, e tudo aquilo que a gente é obrigado a fazer, era obrigatório fazer. Então, eles se rebelam. E, quando passam determinadas fases na vida, que nós sabemos que todos passamos,
que são os nossos desafios. Muitas vezes, os nossos desafios são grandes e pesados, porque nós sabemos, pela doutrina espírita, que aqui se planta e aqui se colhe. E como nós temos muitas encarnações, o que acontece? Muitas vezes temos que passar por determinadas situações para reavaliarmos posições antigas e as nossas atitudes têm que ser diferentes. E muitas vezes não aceitamos isso. E não queremos aceitar. Então, o que acontece? Nos rebelamos. Como não temos saída, porque não temos fé, neste caso, o que acha? Eles acham a saída em tirar a vida, já que tudo acaba ali, não existe mais nada adiante, então se tira a vida. Isso foi uma das colocações dos espíritos, porque se você quiser estudar e verificar, tem outras perguntas a respeito também de suicídios, de outras posturas que os seres humanos têm alguns motivos diferentes para se suicidar, e o Espírito da Verdade dá sempre a mesma ideia. Bobagem, a vida continua e continuamos do outro lado, piorando a situação, que aí agravamos muito grande o nosso karma, a nossa posição espiritual. Na verdade, nós tivemos já dentro do nosso trabalho algumas experiências de receber espíritos desencarnados pelo suicídio. E é absolutamente uníssona a sua opinião. Se eu soubesse, eles dizem, que a vida continua e que depois de estar aqui do lado da vida eterna, nada resolveu, né? Então, teve um caso bastante emblemático, o André deverá se lembrar, de um rapaz que trabalhava conosco em São Bernardo, cujo afilhado de batismo tirou a própria vida. E a dor que esse espírito sentia, ele nos contou, inclusive, o seu périplo durante o período que ele esteve nas trevas, né? Porque ele foi puxado para lá energeticamente, vibratoriamente, e a alegria que ele tem hoje de ser um espírito que constrói coisas, né? Então, existe um grupo no plano espiritual ligado àquilo que nós chamamos na Umbanda de Exus, que são construtores, e que são espíritos exatamente de suicidas, que tiveram essa triste ideia de tirar sua própria vida e que hoje, para poder se refazer no plano espiritual, note bem, eles constroem coisas. E nessas construções de coisas, eles transmitem a sua energia para poder refazer coisas que eles mesmos sentiam a falta de terem que refazer. E é importante também que ressalte que nós já dissemos que não existe nenhum tribunal, não existe nenhuma cobrança divina que fica dizendo se você fez bom, se você fez mal, se você fez certo ou se você fez errado. Mas a sua própria dor em saber que você podia ter esperado um pouco mais, que nem eu falei anteriormente, e que se você não esperou, você acabou tirando a sua vida e você ceifou as oportunidades que tinha das coisas que você desejava realizar. Então, é uma tarefa que acabou sendo inglória, né? Uma tarefa não, uma ação que acabou sendo inglória, para a qual você não tem mais como voltar para aquela encarnação. Então, quando você voltar na próxima, você escolhe uma expiação que possa te fazer superar e suplantar aquilo. Não existe ninguém te mandando fazer algo. Existe você mesmo com a sua própria consciência. Essas trovas de Cornélio Pires mostram bem isso para nós. Distribuímos a revista Comunicação do GEM e nós temos essa sobre o suicídio, que, aliás, o doutor Caio mandou fazer em quantidade enorme, porque é uma coisa muito em foco. E, como eu falei, crianças se suicidam. Eu tenho o caso da Fernanda Luísa Batista dos Santos, uma criança de 13 anos que se suicidou. E ela mandou a mensagem pelo Chico, e ela coloca aqui num trecho que ninguém conseguirá imaginar o sofrimento da infeliz menina que fui por minha própria conta. Nada sabia da vida,
nem guardava experiência alguma. Entretanto, a ideia de me ausentar do mundo me obcecava. Eu não pensei no sofrimento dos meus e nem avaliei quanto me queriam todos em casa. Um pequenino desgosto de criança rebelde e compliquei tanta gente. Querida mãezinha, reconheço que aos pais não é preciso rogar desculpas. No entanto, sinto-me de joelhos a lhes pedir para que me auxilie, esquecendo-me o gesto alucinado. Não sei de todo o que se passou. Lia com interesse tudo quanto se referisse a casos de amor e de paixão. E antes de me formar na fé, acreditei-me pessoa adulta, quando não passava de uma menina que se afundou voluntariamente num poço de lágrimas. Eu tenho recebido socorro de vários parentes, dentre os quais me sinto mais ligada à minha vovó Honorata, porque ainda não saí da posição de doente grave. Tenho o coração doendo e a cabeça ainda bastante desorientada. A senhora, meu pai, o Walter, João e as irmãs compreenderão que não pode ser de outra maneira. Não tenho palavras para descrever o meu arrependimento. No entanto, deixaram-me escrever-lhes essas notícias para que me alivie, desinibindo os meus sentimentos sufocados. No outro trecho, ela diz: envergonha-me, porém, de receber tantas bênçãos quando errei calculadamente, conquanto sem conhecimento antecipado do que eu fazia. Agradeço as nossas amizades, que até hoje me reconfortam com orações. Como vê, não estou desvalida, porque a infinita bondade de Deus não nos abandona. Apenas ignoro como eu conseguirei rearticular o meu organismo agora dilapidado. A vovó Honorata me consola e busca reanimar-me. Querida mamãe Cida, perdoe-me e aceite-me por sua filha outra vez. Creia, mamãe, só a cabeça perturbada e doente me faria agir contra mim própria e contra a felicidade do que mais amo. Não posso continuar, porque o pranto não escreve, e as lágrimas me asfixiam os pensamentos com que eu desejava formar as palavras de súplica à família toda, para que me recebam novamente no coração, tal qual fui, antes de minha resolução infeliz. E aqui tem mais um pouquinho, perdoe-me, vive pedindo perdão, né? E aqui ela pede no final, ensine-me outra vez a pronunciar o nome de Deus com a fé que o seu carinho me transmitiu. Cante outra vez, para que tanta dor me permita dormir e receba muitos beijos de sua filha ainda errada e sofrida, mas sempre sua filha do coração, por ser agora a mais necessitada de todas. Sempre a sua, Fernanda. Então, a gente pode ver aí, e tem outro também, tem um livro de um japonesinho, de uma criança, acho que é menos de 13 anos, não me lembro quantos anos, mas era menos de 13, que se matou também. E o Dr. Caio, lá no GEM, fez um livrinho inteiro dele. Os pais pediram que fizesse. Também isso. Então, a gente vê, ela foi muito clara ali, falta de fé. Eu acho que tem um ponto muito importante para a gente colocar. O suicídio não escolhe idade, o suicídio não escolhe classe social. Basta dizer que na Suíça e no Japão, que são países felizes sob o ponto de vista financeiro, tecnológico e outras coisas mais, o suicídio é proeminente. Muitas situações ocorrem. O suicídio não escolhe situação nenhuma. E eu tenho como percepção, até por ter tido essa vontade, que graças a Deus eu não cumpri, de que o suicídio é realmente falta de fé. Aqui na descrição desse vídeo, além da música que eu já citei, que eu vou deixar, eu vou colocar um outro vídeo dos nossos irmãos do canal Amigos da Luz, que a gente recomenda também, que trata disso. O nome desse vídeo é Não Desista.
E eu só queria fazer um comentário e depois pedir para o motivo da minha vida poder fazer a reflexão do dia. O comentário que eu acho que ele é bastante pertinente e adicional é o seguinte: se você pretende se matar, ou se você colocou na tua cabeça que você tem problemas insolúveis na questão financeira e você decidiu se matar por causa disso, pensa um pouquinho, se isso acontecer e amanhã tudo aquilo que você estava planejando e esperando que ocorresse, ocorrer. Se você quer se matar porque você perdeu um ente querido e você deseja estar com ele mais próximo, pensa um pouquinho, se você fizer isso, você não vai conseguir chegar nisso, porque você vai sair e você vai ser puxado para densidades muito densas, muito pesadas, e esse seu amado que partiu para o outro plano, ele certamente estará em condição melhor. Pense um pouquinho, se você pretende se matar porque você não tem o amor da sua vida ao seu lado. E se ela ou ele estiver te esperando ali na esquina, e se você não estiver mais aqui, você não vai ter essa oportunidade. Pensa um pouquinho, eu quero me matar porque eu perdi a minha casa. Se você não vai ter amanhã a sorte de ganhar um prêmio, seja ele em dinheiro ou seja uma própria carta, que te dê esse recurso, e assim por diante. Por isso eu disse um pouco antes, quero repetir, espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Ninguém sabe, eu tenho certeza, a treva que você está vivendo, mas todo mundo sabe que ela pode passar. E eu invoco novamente as palavras de Emmanuel para Chico Xavier, quando pediu que ele escrevesse frases e colocasse em todos os lugares para que ele não se esquecesse. A frase era: isso também passa. Tanto o bom quanto o ruim. E hoje, falando do Setembro Amarelo, isso que você está passando, vai passar. Isso que você está vivendo, vai passar. Então, espera um pouquinho, aguenta um pouquinho mais. Eu sei o quanto é duro, eu sei o quanto é pesado, mas muda, as coisas mudam. Andréa, por favor, a reflexão do dia. Bem, muita coisa já foi dita, muita coisa importante, muita reflexão no vídeo de hoje. Tenho certeza que pelo menos uma delas serviu para você. Se me foi pedida essa reflexão, o que eu posso dizer para você é: procure ajuda. Se você está sozinho, se aproxime dos bons amigos. Procure uma instituição espiritual, seja ela qual for, que possa te orientar. Um lugar acolhedor, um lugar que te abrace fisicamente, espiritualmente, na qual você se sinta integrado. Sempre tem uma mão amiga, porque Deus, ele se expressa conosco nas nossas vidas através das outras pessoas. Então, ele pessoalmente não vem aqui. Ninguém viu Deus, mas a gente vê o nosso irmão. Então, procure ajuda. Se você se sente só, procure ajuda. Procure se filiar a pessoas boas. E seja você também. E uma outra coisa que eu quero dizer: suicídio não é só acabar com a própria vida. Muitas vezes o suicídio é deixar a vida passar sem fazer nada. Pensa nisso. Eu quero lembrar que quando nós estamos sós, nos sentimos sós, abandonados, existem uma série de asilos, de casas de criança, que você pode fazer visita, ser útil, conversar, ler um livro, ouvir as histórias e se sentir não sozinho, mas com todos eles. Então, o importante é nós nos ocuparmos e ser úteis. Isso faz com que a gente se esqueça de nossos problemas, porque nós tentamos amenizar os problemas do nosso irmão e nós, por um instante, esquecemos do nosso. Eu quero ler para vocês uma mensagem psicografada hoje pelo William, que é do nosso orientador, do Antônio de Padua Neves, que trabalha como Exu Caveira, que é o diretor da nossa casa. E eu vou ler para todos vocês. Setembro Amarelo. Não por acaso
estamos no mês da prevenção ao suicídio. Não por acaso estamos juntos para falar e sentir esta realidade. Não por acaso estamos perto demais do conhecimento e longe demais da compreensão. Não por acaso somos amigos e, cultivando a amizade, podemos chegar mais longe na estrutura da redenção. Não por acaso nos sentimos todos meio apagados hoje, precisando acender a luz no coração. Não há acaso, e por isso precisamos olhar as flores do campo, a brisa do vento, o ir e vir do mar. Não há acaso, e assim sendo, devemos ter pelos outros o mesmo olhar, a mesma compaixão com que nos servimos dos olhos de Deus. Não há acaso, e compreendendo isso, podemos alinhar as expectativas às causas mais importantes. Se não há acaso, não por acaso, estamos unidos pelo bem maior, e assim será, se o acaso nos alcançou. Ao ler esta mensagem, casualmente somos impelidos ao amor. Amor fraternal, nos salvar uma vida, pois assim salvamos todas, já que somos um e estamos todos no mesmo barco. Não é acaso, irmãos. Pensemos nisso agora, pois amanhã pode ser tarde demais. Antônio de Pádua Neves. Agradecemos a esse nosso irmão maior, que nos acolhe, que nos orienta, que está sempre conosco, que tolera as nossas falhas e faltas. Foi uma bênção essa mensagem. Eu acho que ela encerra tudo. E nós dizemos uma boa noite, vamos continuar. Bola para frente, amanhã é outro dia. Espero que todos estejam bem. Um feliz hoje para todo mundo. Gratidão por tê-los aqui no nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Lembrando que esse canal é nosso e de vocês. E a gente conta com vocês para nos ajudar a fazer esse canal cada vez mais presente. Portanto, dá seu like. Não esquece não, eu sei que você é meio esquecido, você deixa essas coisas para lá, mas é muito importante que você faça isso. Outra coisa importante, se inscreve no canal, aciona o sininho para ter as notificações e comente, compartilhe, para que todo mundo possa ouvir um pouquinho mais sobre o que nós trazemos aqui para você. E a gente faz isso para você. Muito importante que você saiba. E se lembre disso. Bom, o nosso tema de hoje é um tema bastante relevante que toca o nosso coração e que eu desejo que todos possam compartilhar conosco sobre esse pequeno momento que nós vamos falar sobre saudade. Saudade é uma palavra ímpar, porque ela só existe na língua portuguesa. Ela é a expressão de um sentimento muito profundo, né? Quando se fala em inglês, I miss you, né? I miss seria o equivalente à saudade, mas não é saudade. I miss significa eu perdi você, ou algo parecido com isso. Exprimir um sentimento como o português faz é muito difícil, e saudade é algo que vai no fundo do nosso coração. E, às vezes, se trata de uma memória afetiva que nós temos de alguma coisa ou de alguma situação que vivemos, e principalmente das pessoas que passaram pela nossa vida. Quem aqui nunca sentiu saudade? Muito importante, portanto, falarmos desse assunto. Certo, coisa mais linda do mundo? Graças a Deus eu não tenho saudade de você, porque eu te vejo todas as horas que eu preciso. Certíssimo! E saudade, quem não tem, né? Bom, primeiro olá, que falta de educação minha não cumprimentar vocês. Olá, espero que todo mundo esteja bem. Bom, saudade, quem não tem, não é verdade? Quem não tem saudade de algum momento da infância? Quem não tem saudade de um amigo, de um parente? Quem não tem saudade de uma viagem? Quem não tem saudade de uma festa? Quem não tem saudade de um namorado ou uma namorada? Quem não tem saudade de alguma coisa? É bom ter saudade, vamos pensar assim, porque se ela existe, é porque tivemos a oportunidade de termos bons momentos. E todo bom momento deve ser celebrado.
Mas uma coisa é você sentir saudade. A outra coisa é você deixar de viver o presente pensando no passado. São duas coisas bem diferentes. Você pode criar novos momentos para sentir saudade lá na frente. Certo, Vânia? Pois é, estava me lembrando aqui de uma frase, uma boa noite a todos. Eu acho que quem não tem saudade não viveu. Porque o tempo que a gente vive, a gente convive. E a gente um dia vai sentir saudade. Tem uma frase de Mário Quintana que eu achei muito bonita: o tempo não para, só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. Achei bonito. E é um complexo simples, é o seu singular significado, algo que nasce no âmago de nossa alma e nos visita com muita frequência. Saudade nada mais é do que você se recordar, e recordar é viver. E nós temos que nos recordar somente das coisas boas. Termos saudade, só aquela saudade saudável, que nos traz alegria, que nos traz bem-estar, lembranças das nossas folgosas brincadeiras de criança, de nossas artes, que fazíamos muitas artes, e a nossa mãe corria atrás de nós com um tamanco para bater em nós lá atrás, porque eu brigava com meu irmão menor e a minha mãe corria, ela na cozinha, ocupada nos seus afazeres, e nós dois brigando por causa de um leite, por causa de um chocolate. E a gente se lembra de tudo isso e dá saudade. É uma saudade saudável. A saudade da mãe, que já foi. Minha mãe já está no plano espiritual. Já está numa casa, já está ali feliz, trabalhando. Mas a gente lembra-se dela, sentadinha na cadeira de balanço, que ainda está aqui, e ela está vazia, porque ela sentava ali, fazendo seu tricô, seu crochê, e a gente sente saudade. Mas é uma saudade boa, não é uma saudade que machuca, que dói, uma saudade do egoísmo. Quero estar com essa pessoa comigo, porque ela não está comigo. Não. Ela teve seu tempo. Ela nos ensinou, ensinou a mim, a Andréia, a minha filha Patrícia, a minha filha Simone, a minha neta Letícia. Ela nos ensinou muita coisa. E ela deixou bastante saudade. O William também foi criado com a nossa casa, todos nós. E as crianças cresceram juntas. O William, a Andréia e tantos sobrinhos meus aí, crianças, primos, tudo criança, que foram criados juntos. E a minha mãe realmente faz falta, porque ela era o centro das atenções. Uma mulher doce, meiga, obediente, responsável, muito doce. Conversava e atendia a todos do mesmo jeito. Ela recebia em sua casa enorme, gigante, que meu pai construiu, pessoas humildes que vinham a ela pedindo ajuda. E ela sempre ajudava. Ela ajudava um menino com uniforme, com os lápis, os cadernos, a mochila, dava para ele muitas coisas para ele comer de lanche, mandava bolacha, mandava cesta básica na casa dessa senhora, e ele fazia com muito carinho, muita coisa para minha mãe. Num dia, no aniversário da minha mãe, ele fez uma pipa, escrevendo o nome dela, e quis lá empinar na casa da minha mãe, para ela ver a pipa com o nome dela e um coração. Certa vez ele fez um balãozinho, um balão que pôs fogo, pequeno, e soltou em homenagem à minha mãe. E as pessoas que ela ajudava
que eram humildes, vinham no portão da casa dela lhe trazer coisas. Banana que tinha no quintal da pessoa, uma verdura que a pessoa semeava, para agradecer o que minha mãe fazia. Ela comprava remédios para as pessoas doentes, ela telefonava para a farmácia e o farmacêutico já sabia. Pode entregar para ela, depois eu pago. E assim ela dava os remédios para as pessoas, roupas, calçados. Mas as pessoas que vinham no portão dela não eram os ricos, não eram os industriários do local, não eram os donos das empresas que tinham na região dela. Sempre, sempre ela recebia essas pessoas humildes, senhores, jovens, senhoras, crianças. Então, essa é uma saudade agradável, uma saudade boa, uma saudade que faz bem ao nosso coração. Não é, Andréa? É isso mesmo. Todo mundo tem saudade, mas a saudade é uma lembrança boa, é uma lembrança positiva, porque é uma lembrança de uma oportunidade de ter boas memórias. Como é bom a gente ter boa memória, de ter vivido bons momentos. Muito triste aquele que olhar para trás não vê bons momentos. Mas quando a gente sente saudade, é porque vivemos esses momentos. Então, é um momento de celebração, é um momento de agradecimento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pelas oportunidades. Não é verdade, William? Eu estava aqui embevecido ouvindo a Vânia falar da tia, que eu tenho muita saudade dela também, como tenho saudade da irmã dela, né, que foi minha avó, e da minha avó e do meu avô, com seus 40 cachorros no quintal, que eu adorava ir na casa deles quando era criança, exatamente para poder ir lá e brincar com aquela cachorrada toda, que eu adoro animais, né? Eu já fui bastante cachorreiro, hoje eu sou gateiro, graças à coisa mais linda do mundo, e sou muito feliz por isso, né? Quero dizer que não tenho condições de sentir saudade da minha sogra, porque ela está todo dia aqui em casa, eu fico feliz com isso, deixar bem claro, né? Mas, durante muito tempo na minha vida, eu senti muita saudade dela, que é minha prima também, e que a gente acabou ficando bastante tempo afastado. Agora, o que eu acho que é importante, a gente está contando história aqui da nossa família, que é muito, muito legal, e é gostoso falar de saudade, como disse você, André, quando ela cala fundo ao coração e quando ela transmite essa energia boa e positiva para nós. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar alguns pontos, né, quando se fala de saudade, em termos de espiritualidade. Relembrando aquele que nós temos muita saudade, né, que é Chico Xavier, que dizia, né, e disse, inclusive, no Pinga Fogo de 1971, que os espíritos dizem, né, que quando eles são tocados pelo sentimento de saudade, que nem esse que a gente teve agora, embevecidos aqui, ouvindo a Vânia contando as histórias, ou eu lembrando da cachorrada lá na casa dos meus avós, eles recebem isso com muito amor, com muita ternura, né? Agora, quando a saudade ela tem um misto de revolta, né, de decepção, ou até de desolação, isso atinge também os nossos irmãos espirituais, pois como aprendemos aqui com os nossos mentores agora do CENTE, o pensamento ele corre na velocidade da luz. E se nós pensarmos agora nesses nossos irmãos que estão já desencarnados, que hoje são nossos irmãos, foram nossos avós, saudade que eu tenho do meu pai, que é enorme, mas eu tenho certeza que ele está sempre com a gente, porque ele sempre aparece por aqui, mas é uma saudade grande, porque a gente não consegue mais abraçar, a gente não consegue mais beijar, a gente não consegue mais ter esse tipo de contato físico, isso nos faz mal em relação a essa questão da saudade. Mas eu acho que era importante a gente comentar um pouco disso. E antes de passar a bola para as coisas mais lindas do mundo, uma que foi o meu motivo de vida e continua sendo, e outra que, graças a Deus, fez esse motivo de vida, e é uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho saudade, eu gostaria de fazer uma lembrança que eu vi num vídeo, há uns anos atrás, onde Divaldo Franco contou uma historinha de uma presença dele lá nos anos 40 ou 50, em Pedro Leopoldo,
quando ele visitava Chico Xavier, e estava ao lado de Chico Xavier e dele, Arnaldo Rocha, talvez a Vânia tenha conhecido, que foi marido de Meimei, confere, Vânia? Isso mesmo. E que Chico se pegou, eles estavam, né, nesse petit comité, né, esse grupinho, eles três conversando, e Chico falou, nossa, às vezes eu fico pensando, por que tanta gente vem aqui, né, para poder falar comigo, né, e para poder fazer as coisas, e Divaldo disse que Arnaldo virou para ele e falou, Chico, sabe que eu tenho uma resposta para essa sua pergunta? Eles têm saudade de Jesus. E eu achei essa frase de uma beleza tão grande, porque Lindo. se nós pararmos para pensar o que era ir ao Chico, coisa que eu não tive essa oportunidade, mas a Vânia teve muito, né, Vânia? De fato, você ia buscar Jesus, porque ali estava, né, e depois a gente ficou sabendo através de revelações, né, que foram feitas pelos seus amigos, que ele foi um dos apóstolos de Jesus, estava aqui entre nós encarnado, né, conta a história que ele foi João, e isso é muito importante, porque essa saudade de Chico hoje, ela é bastante relevante, eu acho que ela tem bastante relevante para que a gente possa discutir, ou não é nem questão de discutir, mas eu queria passar a bola. Esse livro do Caio O Caio é foda, viu? O Chico que conheci é um livro... Esse livro eu nunca tinha ouvido falar, mas Nossa Senhora! quando Que der, eu faço O questão de problema ler. é que você precisa dar tempo. Não, eu estou falando quando der, Você porque eu tem que, por comecei. exemplo, ao invés de você levantar, ficar fumando, indo lá fora, não sei o quê, para, respira, senta, pega um livro desse, lê uma página inteira, para Vânia, dar eu estou uma fazendo isso. refrescada. Eu estou lendo o livro do Leon Denis. Está tendo tempo? Eu tenho lido o livro do Leon Denis, eu já estou na página 14 ou 15. Bom, Bom, vamos lá. Eu faço a abertura, beleza? beleza. Um salve com muita alegria, família Ciente. Espero que todos estejam bem. Um feliz hoje para todo mundo. Gratidão por tê-los aqui no nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Lembrando que esse canal é nosso e de vocês. E a gente conta com vocês para nos ajudar a fazer esse canal cada vez mais presente. Portanto, dá seu like. Não esquece, não. Eu sei que você é meio esquecido, você deixa essas coisas para lá, mas é muito importante que você faça isso. Outra coisa importante, se inscreve no canal, aciona o sininho para ter as notificações e comente, compartilhe, para que todo mundo possa ouvir um pouquinho mais sobre o que nós trazemos aqui para você. E a gente faz isso para você. Muito importante que você saiba. E se lembre disso. Bom, o nosso tema de hoje é um tema bastante relevante que toca o nosso coração e que eu desejo que todos possam compartilhar conosco sobre esse pequeno momento que nós vamos falar sobre saudade. Saudade é uma palavra ímpar, porque ela só existe na língua portuguesa. Ela é a expressão de um sentimento muito profundo, né? Quando se fala em inglês, I miss you, né? I miss seria o equivalente à saudade, mas não é saudade. I miss significa eu perdi você ou algo parecido com isso. Exprimir um sentimento como o português faz é muito difícil. E saudade é algo que vai no fundo do nosso coração e, às vezes, se trata de uma memória afetiva que nós temos de alguma coisa ou de alguma situação que vivemos e, principalmente, das pessoas que passaram pela nossa vida. Quem aqui nunca sentiu saudade? Muito importante, portanto, falarmos desse assunto. Certo, coisa mais linda do mundo? Graças a Deus eu não tenho saudade de você, porque eu te vejo todas as horas que eu preciso. Certíssimo. E saudade, quem não tem, né? Bom, primeiro olá, que falta de educação minha não cumprimentar vocês. Olá, espero que todo mundo esteja bem. Bom, saudade, quem não tem, não é verdade? Quem não tem saudade de algum momento da infância? Quem não tem saudade de um amigo, de um parente? Quem não tem saudade de uma viagem? Quem não tem saudade de uma festa? Quem não tem saudade de um namorado ou uma namorada? Quem não tem saudade de alguma coisa?
É bom ter saudade, vamos pensar assim, porque se ela existe, é porque tivemos a oportunidade de ter nos bons momentos. E todo bom momento deve ser celebrado. Mas uma coisa é você sentir saudade, a outra coisa é você deixar de viver o presente pensando no passado. São duas coisas bem diferentes. Você pode criar novos momentos para sentir saudade lá na frente. Certo, Vânia? Pois é, estava me lembrando aqui de uma frase, uma boa noite a todos. Eu acho que quem não tem saudade não viveu, porque o tempo que a gente vive, a gente convive, e a gente um dia vai sentir saudade. Tem uma frase de Mário Quintana que eu achei muito bonita: o tempo não para, só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. Achei bonito. E é um complexo simples, é o seu singular significado, algo que nasce no âmago de nossa alma e nos visita com muita frequência. Saudade nada mais é do que você se recordar, e recordar é viver. E nós temos que nos recordar somente das coisas boas. Termos saudade, só aquela saudade saudável, que nos traz alegria, que nos traz bem-estar, lembranças das nossas folgosas brincadeiras de criança, de nossas artes, que fazíamos muitas artes, e a nossa mãe corria atrás de nós com um tamanco para bater em nós lá atrás, porque eu brigava com meu irmão menor e a minha mãe corria, ela na cozinha, ocupada nos seus afazeres, e nós dois brigando por causa de um leite, por causa de um chocolate. E a gente se lembra de tudo isso e dá saudade. É uma saudade saudável. A saudade da mãe que já foi. Minha mãe já está no plano espiritual, já está numa casa, já está ali feliz, trabalhando, mas a gente lembra-se dela, sentadinha na cadeira de balanço, que ainda está aqui, e ela está vazia, porque ela sentava ali, fazendo seu tricô, seu crochê, e a gente sente saudade. Mas é uma saudade boa, não é uma saudade que machuca, que dói, uma saudade do egoísmo, quero estar com essa pessoa comigo, porque ela não está comigo. Não. Ela teve seu tempo, ela nos ensinou, ensinou a minha, a Andréia, a minha filha Patrícia, a minha filha Simone, a minha neta Letícia. Ela nos ensinou muita coisa. E ela deixou bastante saudade. O William também foi criado com a nossa casa, todos nós. E as crianças cresceram juntas. O William, a Andréia e tantos sobrinhos meus aí, crianças, primos, tudo criança, que foram criados juntos. E a minha mãe realmente faz falta, porque ela era o centro das atenções. Uma mulher doce, meiga, obediente, responsável, muito doce. Conversava e atendia a todos do mesmo jeito. Ela recebia em sua casa enorme, gigante, que meu pai construiu, pessoas humildes que vinham a ela pedindo ajuda. E ela sempre ajudava. Ela ajudava um menino com uniforme, com os lápis, os cadernos, a mochila, dava para ele muitas coisas para ele comer de lanche, mandava bolacha, mandava cesta básica na casa dessa senhora, e ele fazia com muito carinho, muita coisa para minha mãe. Num dia, no aniversário da minha mãe, ele fez uma pipa, escrevendo o nome dela, e quis lá empinar na casa da minha mãe, para ela ver a pipa com o nome dela e um coração.
Certa vez ele fez um balãozinho, um balão que pôs fogo, pequeno, e soltou em homenagem à minha mãe. E as pessoas que ela ajudava, que eram humildes, vinham no portão da casa dela lhe trazer coisas. Banana que tinha no quintal da pessoa, uma verdura que a pessoa semeava, para agradecer o que minha mãe fazia. Ela comprava remédios para as pessoas doentes. Ela telefonava para a farmácia e o farmacêutico já sabia. Pode entregar para ela, depois eu pago. E assim ela dava os remédios para as pessoas, roupas, calçados. Mas as pessoas que vinham no portão dela não eram os ricos, não eram os industriários do local, não eram os donos das empresas que tinham na região dela. Sempre, sempre ela recebia essas pessoas humildes, senhores, jovens, senhoras, crianças. Travou. Espera aí. Essa é uma saudade boa. Vânia, travou quando você falou crianças, você travou. Então, essa é uma saudade agradável, uma saudade boa, uma saudade que faz bem ao nosso coração. Não é, Andréa? É isso mesmo. Todo mundo tem saudade, mas a saudade é uma lembrança boa, é uma lembrança positiva, porque é uma lembrança de uma oportunidade de ter boas memórias. Como é bom a gente ter boa memória, de ter vivido bons momentos. Muito triste aquele que olhar para trás não vê bons momentos. Mas quando a gente sente saudade, é porque vivemos esses momentos. Então, é um momento de celebração, é um momento de agradecimento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pelas oportunidades. Não é verdade, William? Eu estava aqui embevecido ouvindo a Vânia falar da tia, que eu tenho muita saudade dela também, como tenho saudade da irmã dela, né, que foi minha avó, e da minha avó e do meu avô, com seus 40 cachorros no quintal, que eu adorava ir na casa deles quando era criança, exatamente para poder ir lá e brincar com aquela cachorrada toda, que eu adoro animais, né? Eu já fui bastante cachorreiro, hoje eu sou gateiro, graças à coisa mais linda do mundo, e sou muito feliz por isso, né? Quero dizer que não tenho condições de sentir saudade da minha sogra, porque ela está todo dia aqui em casa, eu fico feliz com isso, deixar bem claro, né? Mas, durante muito tempo na minha vida, eu senti muita saudade dela, que é minha prima também, e que a gente acabou ficando bastante tempo afastado. Agora, o que eu acho que é importante, a gente está contando história aqui da nossa família, que é muito, muito legal, e é gostoso falar de saudade, como disse você, André, quando ela cala fundo ao coração e quando ela transmite essa energia boa e positiva para nós. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar alguns pontos, né, quando se fala de saudade, em termos de espiritualidade. Relembrando aquele que nós temos muita saudade, né, que é Chico Xavier, que dizia, né, e disse, inclusive, no Pinga Fogo de 1971, que os espíritos dizem, né, que quando eles são tocados pelo sentimento de saudade, que nem esse que a gente teve agora, embevecidos aqui, ouvindo a Vânia contando as histórias, ou eu lembrando da cachorrada lá na casa dos meus avós, eles recebem isso com muito amor, com muita ternura, né? Agora, quando a saudade ela tem um misto de revolta, né, de decepção, ou até de desolação, isso atinge também os nossos irmãos espirituais, pois como aprendemos aqui com os nossos mentores agora do CENTE, o pensamento ele corre na velocidade da luz. E se nós pensarmos agora nesses nossos irmãos que estão já desencarnados, que hoje são nossos irmãos, foram nossos avós, saudade que eu tenho do meu pai, que é enorme, mas eu tenho certeza que ele está sempre com a gente, porque ele sempre aparece por aqui, mas é uma saudade grande, porque a gente não consegue mais abraçar, a gente não consegue mais beijar, a gente não consegue mais ter esse tipo de
de contato físico. Isso nos faz mal em relação a essa questão da saudade. Mas eu acho que era importante a gente comentar um pouco disso. E antes de passar a bola para as coisas mais lindas do mundo, uma que foi o meu motivo de vida e continua sendo, e outra que, graças a Deus, fez esse motivo de vida, e é uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho saudade, eu gostaria de fazer uma lembrança que eu vi num vídeo, há uns anos atrás, onde Divaldo Franco contou uma historinha de uma presença dele lá nos anos 40 ou 50, em Pedro Leopoldo, quando ele visitava Chico Xavier, e estava ao lado de Chico Xavier e dele, Arnaldo Rocha, talvez a Vânia tenha conhecido, que foi marido de Meimei, confere, Vânia? Isso mesmo. E que Chico se pegou, eles estavam, né, nesse petit comité, né, esse grupinho, eles três conversando, e Chico falou, nossa, às vezes eu fico pensando, por que tanta gente vem aqui, né, para poder falar comigo, né, e para poder fazer as coisas, e Divaldo disse que Arnaldo virou para ele e falou, Chico, sabe que eu tenho uma resposta para essa sua pergunta? Eles têm saudade de Jesus. E eu achei essa frase de uma beleza tão grande, porque Lindo. se nós pararmos para pensar o que era ir ao Chico, coisa que eu não tive essa oportunidade, mas a Vânia teve muito, né, Vânia? De fato, você ia buscar Jesus, porque ali estava, né, e depois a gente ficou sabendo através de revelações, né, que foram feitas pelos seus amigos, que ele foi um dos apóstolos de Jesus, estava aqui entre nós encarnado, né, conta a história que ele foi João, e isso é muito importante, porque essa saudade de Chico hoje ela é bastante relevante. Eu queria passar a bola para a Vânia e depois para a Andréa, para falar sobre esses comentários, né, do que Divaldo falou nesse vídeo, que foi uma frase de Arnaldo Rocha para Chico, que eu acho que fez todo sentido, e se ela concorda que as pessoas procuravam o Chico porque tinham saudade de Jesus. Olha, William, a gente que esteve lá presente nas reuniões, a gente sentia Jesus realmente, porque lá era um ambiente, era diferente, a gente não estava mais neste mundo. Esse mundo ficou lá fora. Mesmo que as pessoas se amontoavam nas janelas do centro, porque o centro era muito pequeno e não cabia todo mundo lá dentro, as pessoas se amontoavam na janela e ficavam na janela. Não é somente porque eles queriam ter uma mensagem dos seus filhos, dos seus pais, suas esposas, não era só isso. Eles ficavam lá para sentir esse calor, esse amor que tinha lá dentro. E nós sabemos que quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome de Jesus, ele estará. E ele estava lá presente. O seu amor, a sua energia, e eu acredito que todos nós que íamos para lá, e corríamos, passávamos sufoco, levantávamos de madrugada, deixávamos tantas coisas para estar lá. Por quê? Uma figura tão pequenininha, tão assim simples, que era e é Chico. Mas a grandiosidade que ele nos trazia, com a presença de Jesus ali, era algo indescritível. Quando as pessoas beijavam a mão dele, chorando, e ele chorava junto, beijando a mão dessas mães, o nosso coração ficava explodindo, porque a energia que se fazia lá presente era indescritível. Uma mesa grande, que os convidados de outros centros espíritas sentavam lá para fazer a segurança espiritual do Chico, para que o trabalho continuasse. Ficávamos lá dezenas de horas, sem ninguém estar cansado, sem ninguém querer comer, sem ninguém querer beber água. Pouquíssimas vezes levantávamos da mesa para ir a um banheiro ou tomar um gole d'água. Voltávamos correndo.
porque não queríamos perder aquela energia. Por isso, o Chico nos dá muita saudade. Saudade de sua presença, saudade do seu exemplo, saudade de sua vida. E o Caio escreveu um livro que eu recomendo a todos, maravilhoso, O Chico que Conheci, escrito por Caio Ramacciotti. Minha vivência com Francisco Cândido Xavier. Procurem no site do GEM, www.gem.org.br. Adquiram esse livro. Ele é poesia do começo ao fim. E fala muito. E quando você lê esse livro, você sente o Chico, nas palavras do Caio. E a gente que conviveu sabe muito bem o que ele quis dizer. William? Uma coisa que eu acho que é importante, né? Eu não tive em Uberaba, mas eu tive a presença em 1987, já devo ter comentado isso em algum vídeo. Já. Eu tive num evento, porque ele não era de dar palestra, mas estive num evento no Centro Espírita Perseverança, onde eu tive a oportunidade de estar próximo dele e de sentir essa energia muito grande que ele tinha. E isso que a Vânia falou, eu estava do lado de fora, fez sol pra caramba, fez chuva pra caramba, e assim, a gente não sentia calor, a gente não sentia frio, a gente não sentia fome, não sentia sede, e graças a Deus não sentia vontade de ir ao banheiro, porque se saísse para ir ao banheiro eu não conseguia chegar de novo no mesmo lugar. Porque era tanta gente que estava ali em volta do Perseverança naquele dia, e quem conhece o Perseverança sabe que ele tem espaço para 1.500 pessoas sentadas, devia ter por baixo ali 5.000 pessoas, dentro e fora do centro. Mas eu gostaria de pedir para a Andréa fazer a reflexão do dia para a gente, André, e agradecer a todos a presença nesse vídeo até aqui, pedir para deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, comentar e compartilhar. Quero até fazer uma provocação. Você tem alguma história que você conhece ou já ouviu falar do Chico? Lembrando que nós vamos fazer em breve um vídeo falando sobre histórias pitorescas da vida do Chico. Porque temos saudade dele, porque temos saudade de Jesus. Essa frase que eu ouvi nesse vídeo do Divaldo, para mim, diz muito. E é muito importante a gente pensar nisso. Todos, eu acho que temos um pouco de saudade de Jesus, todos os dias. Não pela sua presença física, mas pelas suas palavras. Porque Jesus está vivo, gente. Jesus está aqui, Jesus faz parte do nosso dia a dia. Nós somos parte dele, como somos parte de uma criação muito maior do que tudo isso. Então, eu gostaria, André, que você pudesse fazer essa reflexão do dia com a sua reflexão sempre lúcida e sempre presente, brilhante, afinal de contas, você é uma pessoa escolhida por Deus. Um beijo no coração de todos. Olha, eu vou falar uma coisa. Se eu for a ponta do dedinho das coisas que você fala para mim, eu já estou feliz. O que não faz o amor, né? Faz a gente ver coisas que não existem. Mas, enfim, gente, agradeçam pela oportunidade de sentir saudade. Porque agradecer pela oportunidade de ter vivido bons momentos. Feliz daquele que sente saudades. E faça a sua vida uma história para que outros sintam saudades de você. Deixe a sua marca do bem, do amor, da humildade, da compreensão, para que amanhã aqueles que te conheceram possam falar: eu sinto saudades dessa pessoa, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E olha, se você gostou do vídeo, dê o joinha. Se você está a primeira vez assistindo os nossos vídeos, se inscreve no canal e deixa aqui as suas perguntas e comentários. Tudo isso é muito importante para que essa mensagem do bem possa ser compartilhada com a humanidade, com as pessoas, e possa, de repente, trazer uma reflexão, tirando alguém da depressão, tirando alguém da vontade de suicidar. Você pode estar fazendo a caridade, dando joinha, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e deixando os comentários. Se una à família Seente, tá?
Beijo no coração. Só uma frase para encerrar o vídeo, da minha mãe, que tem 85 anos, e eu brinco sempre com ela, né? Eu falo para ela, pô, a senhora não está cansada, né? A senhora não está, né, com o saco cheio de tantas situações, e ela fala que, graças a Deus, ela tem a idade que tem uma boa memória, e tem mesmo, né? Para se lembrar com saudade, mas com alegria, né, das pessoas que passaram pela vida dela. Isso é muito importante. Vânia, você é uma pessoa marcante em todos os sentidos, principalmente por ter convivido com o apóstolo da espiritualidade. Deixa a última frase para nós aqui. Olha, é difícil falar uma última frase, mas eu vou fechar com aquela que eu falei. Só não sente saudade quem não viveu. Vivam. Vivam hoje. Vivam amanhã. Vivam, sejam felizes. Deixe a sua passagem aqui na Terra com felicidade, com amor, com carinho. Sejam felizes. Um abraço a todos e até lá. Axé. Axé!